conviveu com outros hominídeos presentes naquele tempo primitivo. Tanto é que Caim mata Abel, é expulso do paraíso, que é uma bolha ecológico-sistêmica de beleza maravilhosa entre os rios Tigre, Eufrates, Guion e Pison, na Mesopotâmia, que não era uma terra tão desértica como é hoje, ao contrário, era paradisíaca. E o que se diz? Que Deus deixou ele procurar. Até que tirou dele, da projeção dele, do sonho dele, do inconsciente dele, a projeção da mulher que ele queria, porque o encontro da vontade de Deus com uma pessoa para amar, para gostar, para viver, para conviver, tem que ser uma extensão da projeção do nosso inconsciente, da nossa psique, da nossa construção indizível, inexplicável, que Paulo chama de mistério, que é um mistério humano, que serve de metáfora para esse mistério do amor e da relação de Cristo com a verdadeira igreja, com a verdadeira extensão do seu corpo entre aqueles que vivem em amor uns pelos outros na face da terra e não dentro da congregaçãozinha estanque que você apelidou de igreja local. É universal, como eu disse. Mas você não vê na Bíblia essa vontade se pormenorizando para ninguém. Como você não vê Jesus fazendo nenhuma intervenção dessa natureza, nenhuma. Se perguntasse a Jesus, escuta, com quem que eu devo casar? Ele iria dizer, descubra você, meu filho. Tente casar com alguém que você consiga amar, cuidar, tratá-la como se fosse o seu próprio corpo, cobri-la, prover, proteger, andar juntos, respeitar, honrar, reverenciar e ter com essa pessoa uma interdependência. Porque assim como a mulher foi tirada do homem, todo homem nasce da mulher. E Paulo diz em 1 Coríntios 11, para que haja interdependência. Para que haja interdependência. Esse é o princípio. Mas você não vê indicação em lugar nenhum, nem verá. Porque essa tentativa de fazer isso, que é o que vocês tanto gostam de buscar particularizar, é mentirosa. Nunca foi verdadeira. É sempre fajuta. É muito raro a gente ter algum tipo de orientação espiritual sobre a pessoa com quem vai casar. É uma raridade. No meu primeiro casamento, por exemplo, foi uma escolha completamente minha, pelas razões que, à época, com 19 anos de idade, eu tinha. Para a maturidade, que já era muito grande para um garoto de 19 anos, maduro, rodado, calejado e já muito cansado de muita besteira, eu achei que eu estava velho e idoso e que eu estava pronto para suportar qualquer coisa. E eu fiz uma escolha de acordo com a intelecção do que eu julgava ser o melhor para a ajuda, para o acolhimento daquela pessoa que eu queria tanto bem. E que tinha sido a primeira a crer no Evangelho procedente da minha boca. E casamos e tivemos 5 filhos maravilhosos. 2 já estão com o Senhor, o Luizinho e o Lucas. E 3 estão aqui entre nós. Maravilhosos. No meu segundo casamento, eu tive uma experiência inusitada da vontade de Deus, mas não foi algo que chegou dizendo, olha, assim diz o Senhor, nunca. Eu sempre tive pavor desses profetismos, da vontade particularizada de Deus, porque eu conheço esse pessoal e como eles agem desde antes de eu me converter, desde menino que eu acompanho, essas profetadas envenenadas, esses dardos inflamados da mentira na alma humana e na manipulação do ser humano. Mas eu comecei a sonhar com a minha mulher, que está ali em cima, 9 meses antes de conhecê-la. E era exatamente ela que me visitava no mesmo sonho, que acabava na mesma hora, do mesmo jeito, no mesmo lugar, com as mesmas palavras.
profundamente candente no meu coração e eu não conseguia entender. Eu até achava que Deus estava falando que iria me mandar um anjo do Senhor, que de fato era uma anja linda, parecia uma deusa grega, magrinha, que vinha pelo ar, pousava na minha frente, me dava a mão e dizia: vem comigo que eu vou te dar descanso. E me levava até um quarto grande da casa da minha avó, na rua Japurá, com a rua Joaquim Nabuco, lá em Manaus, um casarão antigo, um hospital inglês que devia ter sido tombado, mas foi destruído pela prefeitura, eu creio, uma pena, falta de visão da antiguidade da cidade. E naquela casa, os quartos eram enormes, a casa era inglesa, era um hospital inglês, com aqueles pés direitos duplos ou triplos. E ela me levava para aquele quarto, para aquela cama king size, e me mostrava aquele lugar com livros em volta e alguns na cama, organizadamente, hashtag só que nem tanto. E aí ela dizia: aqui, nesse quarto, nessa cama, que eu vou te dar descanso. Isso foi, até que eu a conheci. No dia que eu a conheci, parecia que o meu coração ia sair pela boca. Eu nunca fui impressionável com ninguém, com a mulher mais linda, mais bonita, mais gostosa, mais atraente. Nunca fui assim. Eu cresci acostumado desde cedo. Tudo começou muito cedo para mim, inclusive nessa área, vocês sabem, eu nunca escondi isso de ninguém. Tenho falado isso nos últimos 50 anos da minha vida, escrevi isso no meu livro Confissões de um Pastor, e eventualmente, como outro dia eu falei no Flow Podcast, contei essa história, que não é novidade para ninguém, exceto para quem queira achar cabelo em ovo cozido. Pois bem, mas na hora que eu a vi, o meu coração quase sai pela boca, mas eu não conseguia nem explicar de que eternidade eu conhecia aquela mulher. Parecia até essa história de eu te conheço de outra vida, de tão intenso que foi aquilo. E nós começamos a sair e eu queria saber de onde é que eu a conhecia. Eu tinha escrito a respeito dela num livro que eu estava escrevendo, Em Busca de Issa, que era a trilogia do Nefilim, do Tabas de Ebe, era o Em Busca de Issa. Eu escrevi meses antes de conhecê-la, acerca de um diálogo que eu tinha na praia, onde nós dois começamos a namorar, em Itaipu, em Niterói, com uma mulher chamada Adriana, que eu não sabia nem de onde veio aquele nome. E descrevi o dia exatamente como o dia veio a ser quando aconteceu, um dia chuvoso, cheio de gaivotas, sem ninguém na praia, só nós dois, que foi o dia em que nós iniciamos o nosso encontro de namoro, de toque, de beijo, de aconchego, o início da nossa vida que não teve mais parada dali para frente. Mas o que aconteceu comigo eu nunca tomei como sendo nada comum, ao contrário, era completamente inusitado e eu não buscava. E justamente porque eu não buscava, o meu coração ficou tranquilo e pacificado e não fiquei nem auscultando, querendo saber qual era a conclusão. Até o dia em que eu perguntei a ela, depois de um mês juntos, eu falei: escuta, se você tivesse que me oferecer um único cenário para nós passarmos o resto das nossas vidas, num único cenário, que cenário seria esse? Aí ela não titubeou e disse: seria um quarto grande, com um pé direito alto, com janelas altas e cortinas transparentes, o vento soprando, portas largas e altas, alguns livros, mas não tão arrumados, alguns na nossa cama, e a porta aberta para os nossos 7 filhos, porque o Lucas vivia, poderem entrar e sair a hora que quiserem, sem pedir licença. Uma casa para todos. Aí eu levei um susto brutal, porque foi quando eu realizei o que já tinha acontecido e como eu tinha sido levado por ali e guiado de Deus para mim, no meu interior, nos meus sonhos mais discretos que eu não tinha compartilhado com ninguém. Estava ali. Agora, isso é a exceção das exceções das exceções. Na maioria das vezes, você tem que amar, gostar, se interessar, desejar, ter amor, afeto, carinho em todos os níveis, uma disposição
agapau, de amar com amor sublime, uma disposição filéu ou filia, da fraternidade, da amizade, uma disposição de transformar aquela pessoa em carne da sua carne, sangue do seu sangue, conforme o grego descreve o amor storge, que acontece entre família, homem e mulher que geram filhos e se tornam um. Tem que haver todas essas dimensões e o amor erótico, que tem que estar presente entre um par que se encontra. Se não tiver essa dimensão da eroticidade, haverá um capengamento inevitável no processo. Agora, isso não vem pronto. Não veio para Adão. Quando a projeção dele foi construída e ela apareceu, ele teve que escolher. Ele disse. Porque não lhe foi dada nenhuma revelação. Deus reservou essa área da vida para ser uma escolha pessoal de cada um, cumpridos esses elementos da maturidade, dos sentimentos, do amor, do afeto e das escolhas. E ele disse, eureka, essa afinal é carne da minha carne, osso dos meus ossos, chamar-se-á varoa, ou chamar-se-á a mulher do homem, ou chamar-se-á a fêmea do Adão, porque procedeu de mim. A vontade de Deus em relação a esse tipo de acontecimento acontece como projeção do que seja o melhor de nós. Ou então, quando a pessoa é doente de alma, ficou viciada de alma, o que acontece frequentemente é o oposto. Ele acaba encontrando a pior projeção da sua construção psíquica, que ele prega, que ele cola, que ele faz conformar-se à existência de alguém que daí para frente vai ser o grande verdugo e maltratador da existência dela ou dele. E que em nome da religião alguns suportam isso como sofrimento e encarceramento para o resto da existência. As pessoas também querem saber essa vontade particularizada de Deus para levarem vantagem nos negócios desta vida. Se eu souber antes, como eu encontro pessoas pedindo revelação sobre o que vai ser o número da loteria esportiva. Eu me lembro no Rio, no passado, alguns que se confessavam comigo dizendo, desculpa, que o Senhor me perdoe, mas eu oro todo dia pedindo revelação para saber qual é o bicho que vai dar no jogo do bicho. Ou tem gente orando e pedindo revelação para saber que a ação vai subir antes da hora para que ele a adquire para ganhar no topo. Tem todo tipo de mirabolância vantajosa que as pessoas carregam como especulação as mais horrivelmente pequenas, mesquinhas, mínimas. E para a maioria das pessoas a vontade de Deus é essa. Ou então tem aquelas que querem que Deus diga em que congregação eles ficam. Aí eles não sabem aonde ficar, até que eles vão numa. Onde o pastor, a pastora, o líder ou a líder, ou seja lá quem seja, do grupo que tal pessoa frequente, ou o padre, o sacerdote, ou seja lá quem seja, vem e diga uma palavra rápida, uma frase. Aí o espírito mágico, misticista, dessa pessoa dizer a frase que eu tinha falado com Deus em oração. Logo, isso é um sinal que aqui é que eu devo ficar. Para daí a um ano estar sendo explorado, maltratado, escorchado, oprimido, mas continua anos e anos ali sofrendo, porque afinal foi a vontade de Deus revelada naquele domingo de manhã, naquela frase que não dizia nada antes, nem durante, nem depois, sem contexto antecedente, nem imediato, por mero pretexto psicológico de pré-determinação misticista no coração do ignorante. Ao invés de escolher ficar num lugar onde lhe faça bem, onde a palavra seja realmente edificante, onde a comunhão seja saudável, humana, bonita, rica, fraterna, solidária, companheira, verdadeira, com todos os elementos do que Jesus mandou que fosse a nossa identificação para saber a vontade de Deus.
a saber, pelos seus frutos conhecereis a árvore, conhecereis o grupo, conhecereis o marido ou a mulher potenciais, conhecereis os melhores amigos para se confiar ou gente para a gente acolher, mantendo a distância regulamentar necessária para não ser engolido, atropelado, manipulado ou enganado, usando o bom senso, crescendo em sabedoria, em entendimento, que vem de você aprender o que eu disse ontem, a vontade revelada de Deus em Jesus. Que é que eu estou fazendo aqui com vocês o ano inteiro e a minha vida toda, mas neste ano em que eu peguei Mateus aqui no Papo de Graça, no início do ano, estou até agora, não saí do capítulo 6, verso 10, porque tem sido ponto a ponto, por uma compreensão que quem quer que esteja seguindo está se extasiando de alegria. E eu dou graças a Deus pelos milhares do lado de fora da religião que estão me acompanhando todo dia, crescendo em alegria, se convertendo cheios de gozo e de paz. Agora, o lugar mais difícil de você conseguir essa adesão para crescer, para aprender, para entender a pedagogia lúcida e a sabedoria do Evangelho, para ser consequencialmente posto em prática, é no meio religioso, especialmente no meio cristão, de que matiz seja. É o lugar mais difícil, é a zona do agrião para o Evangelho na face da terra. E aí eu posso multiplicar indefinidamente as razões perversas que cercam essa pergunta sobre qual é a vontade de Deus, fala para mim. Agora, por exemplo, para não falar de toda a exposição de Mateus, eu comecei aqui o Sermão da Montanha, assim chamado, capítulo 5, verso 1, ali está toda a vontade de Deus naquelas bem-aventuranças, toda a definição de quem eu devo ser, que caráter eu devo ter, que atitude eu devo alimentar, que olhar eu devo me possuir, como eu devo interpretar a vida, quem eu fui feito e nascido para ser. Não tem nada a ver com NASA, com ciência, com física, com trabalho, tem a ver com a qualidade universal do meu ser. Eu sou sal, sou gosto, sou elemento de preservação da vida, da minha família, da sociedade, do mundo. Sou luz, sou clarividência, sou graça iluminadora, sou projeção de sabedoria, sou luz do mundo. E estou aqui para viver a paz de toda a vontade de Deus que já foi cumprida e consumada em Cristo Jesus, conforme você viu minuciosamente aqui comigo, aprendendo todas as coisas que eu aqui, enquanto discorria, já ensinei a você e você já aprendeu. O significado do homicídio objetivo e subjetivo, do adultério objetivo e subjetivo, da verborragia dos juramentos e dos votos. Todas essas coisas, como, por exemplo, a vingança e a perversificação do coração, e tantas outras coisas que você já entendeu até aqui, o significado da justiça de Deus, que não tem nada a ver com a justiça dos escribas, dos fariseus ou com a lei de Moisés, tem a ver com a revelação do Evangelho de Cristo, da mente de Cristo, das práticas propostas e encarnadas por Jesus como justiça de Deus a ser praticada. Aprendemos a fugir da plasticidade das nossas devocionalidades. Aprendemos a fugir da plasticidade das nossas orações. Estamos agora aprendendo a genuinidade da oração, que não tem a ver com repetição, nem com reza, nem com tentativa de fazer Deus encurralado pelas minhas vãs repetições, porque o painho, o Abba, que é Deus, e o Deus que é Abba, que é paizinho, sabe o que eu necessito antes que eu peça. E eu peço é muito mais para eu me ouvir pedindo, para eu me comprometer com o que eu pedi e para eu crer, ver e entender quando a resposta aparecer, ficando cheia de graça na pequena área da minha vida. E agora você está aqui andando comigo, entrando nos meandros dessa oração que não é uma reza,
nem algo a ser repetido mecanicamente, como Jesus disse no contexto antecedente, mas é algo para ser par e passo, marca a vida, todo dia, toda hora, o tempo todo, praticando, porque é na prática que a gente desenvolve a vontade de Deus como ação parasimpática na vida da gente. Tem muita gente buscando fazer a vontade de Deus no sistema simpático. Sistema simpático, dá uma ordem, eu pego esse cálice. Mas foi uma ordem que eu dei para mim mesmo, pega aquele cálice. Uma ordem que eu dei a mim mesmo, pega esta pedra do Rio Negro. Foi uma ordem que eu dei a mim mesmo. Pega esse cristal que o teu amigo te deu, aquele monte de cristais bonitos, que para mim são só pedras, que eu sei que carregam um certo magnetismo extremamente útil na construção de aparatos tecnológicos em muitos aspectos, tanto quanto o silício, que está em tudo que é celular da gente. Mas não passa disso. Nada para mim é objeto de superstição. Eu não tenho superstição nenhuma. Eu passo embaixo de todas as escadas, eu acho gato negro lindo, eu não tenho problema com arruda, não tenho problema com aquela planta espada de São Jorge. Eu não acho esteticamente bela, mas eu não tenho nenhum problema com ela. Ela é só uma plantinha de Deus, como qualquer outra planta que nasce do chão da terra. Como Jesus disse, quando considerou todas as coisas puras para os puros. Todas as coisas. É assim que é a minha mente. Então eu ando livre, em paz, sem precisar de nenhuma revelação especial para nada, porque eu já sei a vontade de Deus. Eu sei que é para amar, eu sei que é para perdoar, eu sei que é para acolher, eu sei que é para não me vingar, eu sei que é para não ser violento, eu sei que é para vencer o mal com o bem, eu sei que é para ser prudente, eu sei que é para não lançar pérolas aos porcos e não dar o que é santo aos cães, porque eles não dão o menor valor. Por isso eu tenho que ter algum tipo de atitude de autopreservação inteligente e sábia, dependendo das circunstâncias. Mas não é produzida pelo medo, é só pela sabedoria de passar e encontrar a vereda mais simples para continuar. Eu sei, está revelado, eu sei como orar. Eu sei o que deve ser a pauta, o conteúdo existencial, emocional, sentimental, intelectual, filosófico das minhas orações, que Jesus me ensinou, não para eu repetir numa oralidade oca, vazia, mas para ser encarnada em cada passo, em cada gesto, em cada ato, em cada movimento da minha existência. Essa oração, como toda oração, precisam ser vividas. É uma oração. A oração que não se transforma em ação é uma palração enfatuada, oca e vazia diante de Deus. É uma peroração sem a ação que dá significado à oração encarnada na vida. Eu sei a vontade universal de Deus para todas as criaturas. Quem tem, quem não tem a informação do Evangelho, e, como eu disse ontem, eu sei a segurança da revelação da vontade de Deus para mim que conheci o Evangelho. E que tem uma segurança brutal desse fundamento, nessa rocha, na qual eu ando todos os dias da minha vida e andarei até o fim. E ninguém vai me arrancar desse chão da rocha dos séculos. Agora, nenhuma especulação. Como muitos me perguntam se eu sei isso, aquilo e aquilo outro, eu digo, olha, eu tenho muitas ignorâncias, embora eu não tenha nenhuma dúvida. Ignorâncias, não saber algumas coisas, eu não sei muitas. Agora, eu não tenho dúvida de nada, porque eu também não tenho questão de coisa alguma. A minha pacificação é absoluta no que eu já tenho, no que eu sei, no que eu compreendo todo dia. O milagre é que quanto mais eu confio, quanto menos questões eu tenho, mais eu aprendo, mais eu sei, mais eu penetro, mais eu entendo, mais se amplia, mais se dilata, mais fundo eu vou.
Justamente por causa da entrega confiante da vida inteira. De modo que eu estou falando aqui com você, eu não tive que pensar um minuto antes de dizer qualquer coisa que eu estou dizendo, sabe por quê? Eu não estou precisando nem pensar para te falar, eu estou sendo pensado, por isso estou te dizendo. É um processo contrário. Quando você, pela prática da vontade de Deus, que é o Evangelho de Jesus, que é o que forma a mente de Cristo na gente, por essa prática você vai agindo de maneira parasimpática. Às vezes a gente tem que tomar uma decisão que tem a ver com a nossa decisão simpática pelo Evangelho. Eu sei, eu não estou com essa vontade toda, mas eu sei que essa é a vontade de Deus, eu faço. E quando eu começo a ceder o meu capricho à vontade de Deus, e eu vou desenvolvendo o meu sistema simpático em favor da vontade de Deus em mim, ela cresce ao ponto de se transformar numa manifestação parasimpática. Eu aprendi bastante sobre o meu sistema nervoso parasimpático, porque eu sofri de fibrilação atrial dos 27 anos até uns 13, 14 anos atrás, quando eu fiz uma ablação e eles fizeram uma cauterização dos 3 pontos de fibrilação que eu tinha no coração de maneira congênita. Senão eu já nem estaria mais vivo aqui, eu estava já nas últimas quando eu fiz a ablação. Tinha estado num estado crônico de fibrilação que não parava, eu não conseguia falar mais do que meia hora. Eu já estava sem fôlego, eu não podia dar uma entrevista na televisão que eu fibrilava, só que eu fui ficando cínico para a fibrilação e eu ia até o fim fibrilando, sem dizer para ninguém. Quando acabava, eu tomava as providências. Por quê? Porque eu aprendi com os meus amigos médicos a estimular o sistema nervoso parasimpático, que é esse que opera sem você precisar decidir fazer força. Porque o coração opera de maneira parasimpática. Olha, ele está batendo aqui, eu só pensei nele agora. Só agora, mas ele não parou de bater em nenhum momento enquanto eu falava. E eu não precisei dizer, não para de bater, meu filho, não para de bater, porque ele opera a partir do sistema nervoso parasimpático. Eu aprendi a estimular o parasimpático para parar a fibrilação atrial durante anos. Às vezes eu ia entrando para pregar, tinha uma multidão de 80 a 100 mil pessoas me esperando, e a fibrilação podia dar dormindo, podia dar em qualquer momento, não tinha nada a ver com estresse nervoso, nada. Nunca fiquei nervoso com multidão, nem com gente, nem com ninguém, nem com coisa alguma. Quem me conhece sabe que isso e nada é a mesma coisa para mim. A fibrilação dava porque ela dava quando ela queria, às vezes no meio da madrugada eu acordava fibrilando dormindo. Então, eu tive que aprender todos os movimentos de estímulo do parasimpático, a pressão no olho, a massagem nas carótidas, as águas geladas de subtesa, às vezes acorda o parasimpático, ele toma, take over o coração e começa a conduzi-lo de maneira natural. E só depois de esgotar todos os mecanismos das manobras de estímulo do parasimpático, se não houvesse solução e aquilo vai tirando a tua respiração, é que eu ia para o hospital, eles acabavam me botando na UTI, revertiam quimicamente, aí querem sempre te manter lá 24 a 48 horas, mas eu escapava sempre 2, 3 horas depois, eu já estava na vida, na rua, ou no palco, ou pregando e indo em frente, durante décadas. Então eu sei bem o que é viver pela decisão simpática, que é ainda uma coisa simpática, é porque você simpatizou com a decisão que você a põe em ação, mas não é algo que brota naturalmente ainda do seu coração, ainda depende de escolha. Mas os processos parasimpáticos não dependem mais de escolha, eles operam naturalmente, é como dar fruto. O fruto de uma árvore, se a gente transformasse numa analogia do sistema nervoso simpático e parasimpático, o fruto da árvore opera no parasimpático. Não tem que haver uma decisão de frutuosidade, simplesmente está na natureza. Vai virando você, vai virando o seu modo de ser,
quando se trata da vontade de Deus, do fruto de Deus, do fruto do Espírito. A vontade de Deus é amor. A vontade de Deus é alegria, é justiça. A vontade de Deus é bondade, é longanimidade, é mansidão, é fidelidade, é compassividade, é domínio próprio. Coisas contra as quais não existem leis para se levantarem contra, porque não tem nada a ver com moral, tem a ver com a ética eterna e perpétua do Evangelho. E só isso. A moralidade muda de geração em geração. O que é proibido hoje não será amanhã. O que é liberado hoje era proibidíssimo ontem. Desde que eu nasci, há praticamente 70 anos, meu Deus, a moral já mudou de todos os modos possíveis e imagináveis. E nesses últimos 20 anos ela muda quase toda semana. Agora, a ética do Evangelho permanece inabalável. É a mesma. Mudam as morais, mas eu não vivo pelas morais, nunca vivi nem viverei. Eu vivo pela ética, pelo ethos do Evangelho que me habita, que é em si, em mim. E tanto mais quanto eu pratique o Evangelho, mais ele se transforma numa ocorrência que acontece cada vez mais naturalmente nas expressões da minha vida. Esses dias eu tenho conversado com muita gente linda que está encontrando o Evangelho fora da religião. E graças a Deus eles são tão virgens de religião, são as pessoas mais lindas para serem desvirginadas pela graça de Deus no Evangelho. É uma verdadeira lua de mel sem dor, sem crise, sem pânico, sem angústia, sem culpa. Será que eu transo? Será que eu não transo? Será que é isso? Será que é aquilo? Pode ser nessa posição, pode ser naquela. Ai meu Deus, e papai e mamãe? Não. É gente que chega limpa. E vão ouvindo o Evangelho e só vão se internurando, se apaixonando por Jesus. E aí me dizem, eu ainda tenho que tomar uma decisão quando o desafio de fazer isto ou aquilo chega à minha mente, eu ainda estou tendo que escolher, cara. Eu digo, é natural. Você chegou outro dia, é natural. Mas à medida em que você for praticando, vivendo, e você dê razão a Deus, sabendo que a vontade de Deus não é uma obrigação moral, e não é um capricho divino. Não é porque Deus quer que seja assim e diz é porque é. A vontade de Deus é sempre saúde, é sempre cura, é sempre para produzir o saudável. É a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para ser praticada como saúde humana, como desenvolvimento humano, como divinização do humano e humanização do divino na minha vida. Quando eu vou praticando, isso vai se tornando algo que eu não preciso nem pensar. Eu não preciso esboçar, eu não preciso predeterminar, eu não preciso dividir em blocos. Está tudo dentro de mim, sai. E sai para sempre, sai forever and ever and ever. Hoje, eu falei a você os principais ardis contra a prática dessa vontade de Deus, que não quer ser tarô, nem horóscopo, nem tábua de adivinhação de Ouija. Não é nada disso. É entendimento, é compreensão, é Cristo morando em mim, a mente de Cristo formatando o meu ser, tornando natural a frutuosidade da minha vida, operando no parasimpático, à medida em que eu vou me entregando a minha vida ao dom que Deus me deu e entregando o dom que Deus me deu à prática da minha vida, de acordo com a consciência crescente e cotidiana do Evangelho em mim. Pelo amor de Deus, não dá para simplificar mais do que isso. Agora, amanhã, eu vou continuar falando sobre a vontade de Deus, porque eu nem arranhei ainda nada. E eu quero falar sobre essa vontade simples e prática para a gente praticar, e que está dita, revelada, explicitada, e que você não precisa cavucar, desenterrar, procurar, expedicionar para achar em nenhuma arqueologia acadêmica, em nenhuma paleontologia teológica. Não, está na cara.
está viva, está diante de nós. Para quem quiser, para quem vier. Em contraposição a essas adivinhações e a essa tentativa de hipermistificação da vontade de Deus e, sobretudo, preste atenção, eu quero falar sobre a aplicação da vontade de Deus aos sucessos materiais da sua existência, que é o que é prometido hoje por esses coaches da teologia coaching, como tem muitos aí. Tem coach gente boa, tem coach moderado, tem coach sensato, tem coach que sabe o lugar até onde o coaching pode ir e aonde ele para, e tem aqueles outros coaches esotéricos que pentecostalizam o coach que passam para você, que enchem de superstição, de teologia da prosperidade, de materialidades. É um coaching que não te ajuda a melhorar como ser humano, só te coloca uma ambição desmedida de posse, de apropriação, de crescimento, de materialização, de riqueza, de ostentação, e que é chamado nesse ambiente coaching de vontade de Deus, quando o coach pratica uma teologia coaching evangélico, da pentecostal, da teologia da prosperidade, e quando não seja pentecostal, carrega a mesma linhazinha, como diria meu pai, desse mesmo engano, dessa mesma fajutice, dessa mesma marotice perversa, enganando a mente de tanta gente. Eu já falei demais no dia de hoje, meu Deus, hoje eu falei muito mesmo, mas vou parar aqui agora, e eu espero que você chame os outros. Find the others. Convide os outros. Amanhã, na mesma hora, às 11 horas da manhã, eu estarei aqui conversando com você.